E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo invisível do campo magnético da Terra. Vamos desvendar um dos fenômenos mais incríveis que moldam nosso planeta, a inversão geomagnética. Esse evento misterioso e poderoso tem intrigado cientistas por décadas. Imaginem só, um mundo onde as bússolas apontam para o sul em vez do norte. Parece coisa de ficção científica, mas é uma realidade que já aconteceu várias vezes ao longo da história da Terra. Pois é, o campo magnético da Terra, aquele escudo invisível que nos protege dos perigos do espaço, não é tão constante quanto parece. Ele está em constante movimento, mudando e se ajustando. Ele dança conforme a música do núcleo da Terra, e às vezes essa dança inclui uma bela reviravolta. O núcleo, composto de ferro e níquel, gera correntes elétricas que criam o campo magnético. A Terra já passou por inúmeras inversões geomagnéticas ao longo de sua longa história, como podemos ver nas rochas e sedimentos. Essas camadas de rochas são como páginas de um livro, registrando cada mudança. Mas o que acontece durante uma inversão dessas? O campo magnético enfraquece, se desorganiza e, eventualmente, se reorienta na direção oposta. E o mais importante, como isso afetaria nossas vidas? Nossos sistemas de navegação, comunicação por satélite e até mesmo a migração de animais poderiam ser impactados. É um fenômeno que nos lembra da complexidade e da beleza do nosso planeta. Imaginem um balão cheio d'água, com um pouquinho de tinta dentro. Agora girem esse balão devagarinho. A tinta vai se espalhando, criando desenhos malucos e imprevisíveis, né? O campo magnético da Terra se comporta de um jeito parecido. Ele é gerado pelo movimento do ferro líquido lá no núcleo externo da Terra. Às vezes, esse movimento fica meio doido, sabe? Instável e caótico. Isso pode enfraquecer o campo magnético e, eventualmente, virar tudo de cabeça para baixo. Durante uma inversão, os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar, como em um passo de dança lento ao longo de milhares de anos. Para entender a inversão geomagnética, precisamos dar um mergulho no coração do nosso planeta. Vamos explorar as profundezas da Terra, onde forças poderosas estão em constante movimento. O núcleo da Terra tem duas partes principais. Um núcleo interno, que é durinho e sólido, e um núcleo externo, que é líquido e dinâmico. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel, e é extremamente quente e denso. O núcleo externo, feito basicamente de ferro e níquel derretidos, está sempre em movimento por causa do calorzão que vem lá do núcleo interno. Esse calor intenso faz com que o material do núcleo externo se mova de maneira turbulenta. É como se fosse uma panela de pressão gigante. Imagine uma panela de pressão onde o calor faz com que o líquido se mova vigorosamente, criando correntes e turbulências. Esse movimento todo cria correntes elétricas, que por sua vez geram o campo magnético da Terra. Essas correntes elétricas são essenciais para a formação do campo magnético que nos protege. É como um dínamo gigante no centro do nosso planeta. Assim como um dínamo gera eletricidade através do movimento, o núcleo da Terra gera o campo magnético através de suas correntes em movimento. Mas, como tudo na vida, esse dínamo também tem seus momentos de instabilidade. O movimento do núcleo externo não é sempre constante e pode variar ao longo do tempo. As mudanças no movimento do núcleo externo podem bagunçar a força e a direção do campo magnético, levando à inversão. Essas inversões geomagnéticas são eventos fascinantes e complexos que nos mostram a natureza dinâmica do nosso planeta. Uma das coisas mais legais que poderiam acontecer durante uma inversão magnética seria o aumento das auroras. Já ouviram falar da aurora boreal e da aurora austral? É um espetáculo de luzes coloridas no céu. Elas acontecem quando partículas carregadas do Sol se chocam com a atmosfera da Terra.
Normalmente, o campo magnético guia essas partículas para os polos, criando esse show de luzes incrível. Mas, durante uma inversão, o campo magnético fica mais fraquinho e as partículas podem entrar na atmosfera em lugares diferentes. Imaginem só auroras brilhando no céu do Brasil. Muitos animais, como as andorinhas que migram todo ano e as tartarugas marinhas que percorrem longas distâncias nos oceanos, dependem de sinais naturais para se orientar. E não são apenas os grandes animais que utilizam esses sinais. Até mesmo algumas bactérias microscópicas usam o campo magnético da Terra como um GPS natural. Durante uma inversão geomagnética, o campo magnético pode ficar confuso e instável. Isso pode desorientar esses animais, causando grandes desafios para sua navegação. Imaginem as tartarugas marinhas, que dependem do campo magnético para encontrar suas áreas de alimentação e reprodução, perdidas no vasto oceano. Ou as andorinhas, que viajam milhares de quilômetros durante suas migrações sazonais sem saber para onde voar. Uma inversão geomagnética poderia bagunçar completamente a migração desses animais, levando a consequências imprevisíveis. E não são apenas os animais que seriam afetados. Os ecossistemas do mundo todo poderiam sofrer impactos significativos. A interdependência entre espécies e seus habitats é delicada e complexa. Mas calma. A vida na Terra já passou por várias inversões geomagnéticas ao longo de milhões de anos e continua firme e forte. É provável que, com o tempo, os animais se adaptem às mudanças do campo magnético. A natureza é incrivelmente resiliente e sábia, não é mesmo? Ela sempre encontra uma maneira de se ajustar e sobreviver. Em um mundo cada vez mais tecnológico, uma inversão geomagnética poderia causar um rebuliço. Satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação são sensíveis a partículas carregadas do Sol. O campo magnético da Terra funciona como um escudo, nos protegendo dessas partículas. Se ele enfraquecer durante uma inversão, nossos sistemas tecnológicos podem começar a falhar. Imaginem um apagão geral, sem internet, sem GPS. Voltaríamos para a época da vovó. Outra preocupação durante uma inversão geomagnética é o aumento da radiação. O campo magnético da Terra nos protege da radiação cósmica, que são partículas de alta energia vindas do espaço. Com o escudo enfraquecido, mais radiação atingiria a superfície da Terra, aumentando o risco de doenças, como o câncer de pele. Mas antes que vocês entrem em pânico, é importante lembrar que a atmosfera da Terra também nos protege da radiação. Uma inversão geomagnética, sozinha, não seria o fim do mundo. A história da humanidade é a prova de que somos capazes de superar qualquer desafio. Já enfrentamos de tudo, desde a época das cavernas até pandemias. Uma inversão geomagnética seria apenas mais um obstáculo no nosso caminho. Com planejamento e união, podemos diminuir os riscos e garantir a nossa sobrevivência. Podemos criar tecnologias mais resistentes à radiação, fortalecer nossas cidades e descobrir novas formas de navegar sem depender do campo magnético. Juntos, somos mais fortes. A inversão geomagnética nos lembra que nosso planeta está em constante transformação. É um fenômeno complexo que pode impactar nossas vidas de diversas maneiras. Ao estudar a inversão geomagnética, podemos entender melhor como a Terra realmente funciona e criar estratégias eficazes para nos proteger dos perigos do espaço. A ciência e a descoberta são a chave para o nosso futuro brilhante. E aí, o que será do campo magnético da Terra no futuro? Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a Terra é um planeta cheio de surpresas. A inversão geomagnética é apenas um dos processos que moldam nosso lar. Em vez de ter medo do desconhecido, devemos encará-lo como uma oportunidade de aprender e explorar. Afinal,
É a nossa curiosidade que nos impulsiona como seres humanos. Continuem explorando, questionando e se maravilhando com as maravilhas do nosso universo.